Boa noite. Uma noite de muita paz, muita luz a todos nós. Boa noite aos amigos que estão no Facebook. E já agradecendo a equipe, os amigos que estivemos lá em Pirapitigui. Agradecer os amigos que me ligaram, oferecendo ajuda de uma forma ou de outra. A gente fala aqui, né? Nossa, as pessoas... Como é bom ser grato pelas pessoas, né? Então, deu tudo certo, correu tudo bem. E algumas mudanças no hospital, mas, graças ao bom Deus, deu tudo certinho. E vamos retornar em outubro, se Deus quiser. E vamos direto para os avisos. Desligar os celulares, para que ele não toque na hora da palestrante e nem das vibrações. Então vamos aproveitar um tempinho, pode desligar, tira o volume. Continua a campanha das cestas básicas, são 350 cestas todos os meses para as famílias das assistidas, ok? Continue nos ajudando, não temos nenhuma ajuda governamental. O público, todos os dias a gente pede, todos os dirigentes, para que possamos montar as cestas básicas. O site do Paz e Amor contém todas as informações lá, o www.pazeamor.org. Tem mais um avisinho bom aqui. Ciclo básico de Espiritismo. Sábado, começou, 3/8, das 14 às 15h15. Hoje, terça-feira, 6/8, começou às 14 horas, às 15h15. E tem agora também, às 20h15 até às 21h30. Se alguém não se inscreveu, pode ir lá, bate na porta lá, fala com o coordenador, fala assim, ó, o dirigente do salão falou que podia vir. É um ciclo bom de estudos. Vocês vão se aprimorar ali nos 4 meses, conhecer um pouco da doutrina espírita, tudo que se fala aqui e tudo mais, vocês vão ter uma boa noção. Aí quando for lá no mês de fevereiro, janeiro, vocês se inscrevem para os cursos da casa, que tem duração de 4 anos. Passa rapidinho 4 anos, viu, pessoal? Então não perca a oportunidade, venham, façam parte dos estudos da casa. Espírita tem que estar estudando sempre, livro na mão sempre. Não é, Ronaldo? A programação de hoje, eu estou correndo um pouquinho aqui, porque hoje nós temos o livro do mês, hein? A programação vai ser da seguinte forma: mensagem, leitura do Evangelho, prece inicial, com a nossa querida Andréia Cristiane, já está posta ali. As vibrações e prece, hoje com a nossa querida professora Glória Pecchio, está ali, concentrada, né? E o livro do mês, Os Missionários da Luz, com a nossa querida Ana Teresa Faceta. A Ana é nossa amiga, fez parte desse trabalho aqui já há um tempo atrás, sempre atendendo às nossas solicitações. Desde já, nosso muito obrigado para a Ana. É dirigente do trabalho de quinta-feira, de manhã, que eu adoro, quando eu posso eu venho aqui, ela me convida. Então a Teresa faz parte de várias atividades do nosso Paz e Amor e Jesus. Muita paz, muita luz. Vamos iniciar, Andréia. Boa noite a todos. Mensagem do livro Missionários da Luz, pelo Espírito Alexandre. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido
a provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos da semeadura. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas pelo plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia, no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 25, necessidade da encarnação, São Luís, Paris, 1859. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Deus, sendo soberanamente bom e justo, concede a todo o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. E agora, pedimos ao nosso amigo e amado Mestre Jesus que nos acompanhe nessa noite, que traga sua luz, que os mentores desta casa possam envolver a nossa palestrante, Teresa, e que as palavras proferidas possam nos sensibilizar e assim seguirmos para a nossa evolução espiritual. Graças a Deus. Uma pequena diferença de altura, mínima, né? Boa noite a todos que aqui estão presentes, a todos que nos acompanham pelo Facebook, e que Jesus guie as nossas palavras. Como o Domingo já falou, hoje é o dia de nós estarmos falando um pouquinho, dar uma pincelada sobre o livro do mês, recomendado pelo Departamento de Doutrina, para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos, principalmente a respeito da vida espiritual, e a partir desse conhecimento adquirido, fazer reflexões e transformações no nosso interior, na nossa vida. Missionários da Luz é o livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, editora FEB, Federação Espírita Brasileira, em 1945, com 20 capítulos. É o terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Um livro que vem trazendo sobre a mediunidade, a nossa responsabilidade enquanto médiuns, sobre trabalhos mediúnicos, compromisso e responsabilidade também, mas o foco principal é a reencarnação. Então, vem trazer a cada um de nós esclarecimentos, muitas vezes que nós ainda temos a respeito da reencarnação, a respeito da vida no plano espiritual. Muitas vezes a gente tem, aqueles questionamentos, ainda tem dúvida em algum ponto. Então, toda essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo Espírito André Luiz, vem nos auxiliar em todos os aspectos da nossa existência. Chico Xavier, o que falar de Chico Xavier, que todos nós conhecemos, um verdadeiro homem de bem. Ele entendeu a proposta de Jesus, que é colocar o amor em prática, o amor em ação, a prática da caridade. E Chico fez isso durante toda a sua existência. Ele viveu em função do atendimento aos mais necessitados, ao atendimento de todos aqueles que o buscavam. Nasceu em 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e desde os 5 anos ele via e ele ouvia os espíritos. E ele estabeleceu com esses espíritos um relacionamento que deu resultado a mais de 400 obras. Não dá para falar que a gente não tem livro para ler, Só o Chico, mais de 400 obras, em diversos gêneros literários, poemas, poesias, contos e crônicas, romances, obras de caráter científico, filosófico e religioso, de personalidade bondosa, e ele realmente era
alguém que exalava, né, o amor, que exalava a bondade. E esse trabalho com esses irmãos espirituais só foi interrompido quando ele realmente desencarnou em 2002. André Luiz, um parceiro frequente de Chico Xavier, e o espírito André Luiz, ele se coloca como um aprendiz. Então, em toda a sua obra, que são 17 livros, ele se coloca como aprendiz. Como todos nós somos aprendizes. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado, entretanto, sabe-se que ele foi um médico sanitarista, quando encarnado no Rio de Janeiro, no início do século XX. O primeiro livro da sua autoria espiritual foi publicado na década de 1940, Nosso Lar. Essa obra ela é considerada entre os espíritas de fundamental importância no estudo do mundo espiritual. Então, ali, André Luiz vem relatando todo esse processo da vida espiritual, uma vida que, enquanto ele aqui encarnado, ele nem supunha que existisse. Quer dizer, na verdade, todos nós sabemos que existe, mas a gente não lembra, graças a Deus. A gente não lembra realmente que nós fomos em encarnações passadas. O André Luiz não era diferente. Mas para ele, naquele momento, era algo diferente do que ele estava acostumado no mundo terreno. E aí, com uma riqueza de detalhes, em toda a sua obra, e no Missionários da Luz não é diferente, ele vem retratando as atividades do mundo espiritual. Então, para nós espíritas, a coleção de André Luiz ela é de suma importância para o nosso estudo, para o nosso entendimento, para eliminar as nossas dúvidas. E entre os autores espirituais que ditaram obras, André Luiz é considerado um dos mais fiéis aos preceitos da doutrina espírita e às palavras de Allan Kardec. Como nós falamos, o seu trabalho deu origem a 17 obras, todas publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Como nós falamos, Missionário da Luz é o terceiro livro. O primeiro, Nosso Lar, em 1944. Então, após uma doença, esse espírito, André Luiz, médico aqui na Terra, desencarna e fica por um tempo em zonas inferiores, um tempo curtinho de 8 anos apenas. Fácil assim. 8 anos ele ficou ali até o momento em que ele é socorrido, ele é resgatado e é levado para a colônia Nosso Lar. Ali ele é tratado. Depois do seu refazimento, ele começa a ter noção e contato com essa vida espiritual, começa a estudar e a participar de equipes como um aprendiz, né? Aprendendo tudo aquilo relacionado a todos os fatores, a todas as situações espirituais. E aí ele traz toda essa situação em cada livro. É uma região de cura, de aprendizado, onde tem uma movimentação, atividades muito grande. Então, para quem acha que quando desencarnar vai ficar tocando harpinha, sentado numa nuvenzinha, lamento informar, não é o que acontece. Então, vamos pensar aqui, a gente está falando da colônia Nosso Lar, existem outras colônias, mas é trabalho, é aprendizado. Então, graças a Deus, porque cá entre nós, que ninguém nos ouça, deve ser uma coisa meio que entediante ficar tocando arpinha em cima da nuvenzinha, concorda, Tadeu? Eu não sei, é uma opinião minha, pessoal, mas não, é muita atividade. E quando a gente tem contato e começa a entender o aprendizado, a entender todo o processo, a gente quer trabalhar, não quer ficar realmente parado. A gente quer esse movimento que André Luiz nos traz dentro da obra do Nosso Lar, dessa colônia. Então, ele vem trazendo toda a situação da colônia. O segundo livro, Os Mensageiros, em 1944, ele vem relatando as experiências de espíritos que reencarnam com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal. Todos nós temos objetivos para atingir o nosso aprimoramento pessoal. Nesse livro, André Luiz relata principalmente a respeito da mediunidade, onde 3 espíritos entram num acordo de voltarem juntos, porque eram amigos, para tentar novamente trabalhar a mediunidade, e um iria auxiliar o outro, só que eles falharam nesta questão. Então, o livro como um todo vem mostrando realmente o compromisso, vem mostrando a necessidade do estudo, de se praticar esse estudo primeiro conosco mesmo, no sentido de nos modificarmos interiormente. Então, nos traz muitas reflexões. E aí vem o terceiro, Missionários da Luz, o livro desse mês, trazendo os mistérios da reencarnação. E quando a gente começa a ler sobre a reencarnação, nós vamos entendendo o
trabalho que nós damos para a espiritualidade nesse processo todo, nesse auxílio que eles têm para conosco no momento da reencarnação e depois aqui no plano terreno também. Mas nos é relatado por André Luiz que eles fazem isso com tanto amor, com tanta dedicação, para que aquele espírito que vai reencarnar tenha realmente todo o amparo espiritual para que a sua reencarnação ocorra de uma forma harmônica e tranquila. Então tem o departamento da reencarnação, são várias equipes, cada uma responsável por um setor, por um fator daquele espírito reencarnante. Então tem os espíritos que vêm para a harmonia do lar. Então, a harmonização daquele lar que vai receber o espírito reencarnante. A harmonia entre o casal, entre os pais daquele espírito. A harmonia da mãe, da gestante, para que ela tenha uma gestação tranquila também. Então, cada um deles vem trazendo a sua contribuição no auxílio dos espíritos reencarnantes. Na constituição física, então, detalhes mínimos que nós nem imaginamos que aconteça, tem relatado nesse livro, com uma riqueza de detalhes. E aí, André Luiz vem trazendo realmente esse trabalho divino desses missionários da luz, onde eles vêm realmente trazendo para cada um de nós que nós somos um ser espiritual e, quando encarnados, habitando um corpo material, porque nós precisamos do corpo material para vivermos uma experiência material no mundo material. A gente precisa desse corpo físico. Ele coloca também ali que a alma é um termo que a gente usa para quando nós estamos reencarnados. Desencarnou, o termo que a gente usa é espírito. Então, que a alma em qualquer parte recebe segundo as suas criações individuais. Então, a gente vai recebendo dessa espiritualidade mediante as nossas escolhas, mediante o caminho que a gente decide seguir. Então, todos nós, a gente vem para cá realmente com um plano traçado. Estando no plano material, muitas vezes esse plano ele se desvirtua um pouco ou se modifica positivamente ou não. E no livro tudo isso é relatado. Que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer instante da nossa vida. Então, ali os dois sentimentos mais relatados nas reencarnações é o ódio e é o amor. Até chegar um momento em que o que vai predominar no coração de todos nós é o sentimento do amor. E isso é muito bem colocado no capítulo 10 do Evangelho, onde ele diz assim: reconciliai-vos com seus adversários, aqui, no plano terreno, para que isso não se perpetue no plano espiritual e por outras existências. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta do dia a dia? Então, nós já temos uma luta, até um combate todos os dias na nossa vida, concorda? Porque o nosso dia a dia é uma luta, constante. E outras situações vêm e se agregam àquilo que nós temos que passar durante o dia. Mas tudo está relacionado com as nossas escolhas. Deus não interfere, Ele nos auxilia o tempo todo. Mas nós temos o livre-arbítrio para escolher. Então, esses missionários, os mensageiros, todos eles vêm, o nosso anjo guardião, e nos intui. Segue por aqui, a gente vai por aqui. Aí, de novo, segue por aqui, a gente vai por aqui. Então, o tempo todo, eles estão nos envolvendo com intuições para o bem, para a positividade. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais. Nós temos esses irmãos espirituais o tempo todo nos auxiliando. Nós é que não percebemos tudo isso. Que além do sepulcro, do túmulo, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios de Deus, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destina. Então, além do túmulo, existe a verdadeira vida, porque o que termina é o corpo físico. O espírito ele continua aprendendo, trabalhando, reencarnando, desencarnando, e assim sucessivamente. O mentor mais citado no livro é o Alexandre. E chega um período ali que o Alexandre convida André Luiz para fazer parte da sua equipe junto às reencarnações que iriam acontecer. Então, nesse momento das reencarnações, e que André Luiz está ali
como um aprendiz. Lembrando, a vida de André Luiz é no primeiro livro, Nosso Lar. Nos outros, ele vem relatando situações que ele está vivenciando enquanto esse aprendiz. Tá? Então, são 4 reencarnações, na verdade 5, de espíritos reencarnantes. Uma delas iria reencarnar após 15 anos de trabalho na espiritualidade. Então, ele trabalhava em prol dos espíritos necessitados, para que ele pudesse reparar erros passados. Só que ele estava um tanto hesitante numa nova reencarnação. Acredito eu que todos nós temos essa hesitação no momento, né, de uma nova oportunidade. E ele tinha receio o quê? De errar, de falhar, de contrair novos débitos. Então, ele viria com um defeito físico na perna, justamente para que, enquanto ele ficasse atento a essa situação da sua perna, ele não caísse na vaidade. E aí é relatado com mais detalhes no livro. O segundo, Anacleta, que vai reencarnar após 40 anos de trabalho em favor de espíritos familiares que estão em desequilíbrio, e pretende receber esses espíritos, que são 4, como seus filhos. 2 na condição de paralisia, um outro com debilidade mental, e uma filha que, se não me falha a memória, ela tem problema na visão. Mas ela iria auxiliar a Anacleta na sua velhice. Então, por que ela atendeu o tempo todo esses 4 espíritos e iria recebê-los como mãe? Porque numa outra existência, enquanto mãe desses mesmos espíritos, ela falhou no sentido de que ela não deixou que os seus filhos enfrentassem sozinhos as lutas da vida. Quando nós falamos sozinhos, não é que nós deixamos de amparar nossos filhos. Não, mas muitas vezes, e cá entre nós também, que ninguém nos ouça, a gente faz além, né, enquanto mãe. A gente acredita que está fazendo certo, e é isso no momento, né? Estou fazendo certo, então a gente faz tudo pelo nosso filho. E, na verdade, eles têm que andar pelas próprias pernas, e aqui foi a falha dela, então ela teve que voltar com eles num novo aprendizado. Cada caso é um caso, né? São situações colocadas no livro. Um outro espírito que deveria reencarnar, mulher, pede para que haja interferência na formação das glândulas endócrinas. Ela não queria beleza física, porque ela sabia que se ela viesse uma mulher extremamente bela, ela iria realmente falhar na sua encarnação. Então, a beleza para ela seria um entrave. E aí ela faz esse pedido. E um outro, o 4º espírito reencarnante, quando chegasse à maioridade, apareceria nele uma úlcera, também num processo de resgate, porque ele cometeu um crime em existência passada. É claro, gente, que como nós falamos há pouco, cada caso é um caso, tá? Então, não é porque ele está relatando esses casos ali que todo mundo vai ser assim. Não é. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem um tempo para o aprendizado e um tempo para essa melhoria interior. E aí a encarnação que nós mais falamos e mais estudamos na casa espírita, que é a reencarnação do Segismundo. E ali vem, em detalhes, todo o processo para que o Segismundo reencarnasse. Numa riqueza muito grande, onde a gente lê um parágrafo, volta no mesmo parágrafo, lê uma página, volta na página anterior, vai lendo para poder entender todo esse processo. Porque numa encarnação anterior do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou o Adelino, tirou a vida física do Adelino, onde Raquel sozinha cai na prostituição. E aí cada um deles desencarna, mas cada um dentro do seu tempo. Mas o que acompanhou esses espíritos na espiritualidade? O ódio, o desejo da vingança. E isso permanece por um tempo até que o casal Adelino e Raquel prometem receber Segismundo como um filho, para que eles pudessem se reajustar, se reconciliar e colocar o amor entre os 3 acima de tudo. Para resolver essa situação conflituosa, Alexandre, o instrutor espiritual, junto com André Luiz, eles vão visitar o lar de Adelino e de Raquel, os futuros pais de Segismundo. E é muito interessante porque ali as equipes espirituais começam a aparecer, como nós já falamos, a equipe que cuida da harmonia do lar, da harmonia do Adelino, porque o Adelino ele sentia um incômodo muito grande que ele não sabia explicar o porquê, a harmonia da própria gestante, do Segismundo, porque o Segismundo, ele sabia que ele ia reencarnar,
mas ele também tinha receio, novamente, de falhar. E aí vem todo um processo relatado por André Luiz de como ocorreu todo esse reencarne. Quando nós adormecemos, o nosso corpo físico é que fica ali descansando, o espírito não descansa. E aí, em desdobramento, o Adelino e a Raquel sempre se encontravam com os irmãos espirituais, o Alexandre, o André Luiz e outros tantos, junto com o Segismundo, para que eles entrassem num acordo a respeito dessa futura existência. E o Adelino, quando percebia que ele conseguia reconhecer o Segismundo, ele se retraía. E aí vinha essa parte dos irmãos espirituais da harmonização. Por outro lado, o Segismundo também precisava dessa harmonia. Não vou contar para vocês o que aconteceu depois, que vocês vão ler no livro. Não, leia no livro. Está lá. E é assim, é um livro que nos faz refletir sobre a nossa reencarnação. O que é que nós estamos fazendo hoje, nesta reencarnação, nesta oportunidade que Deus nos deu, para que a gente aprenda, para que a gente amplie os nossos conhecimentos, para que a gente se conheça, né, o autoconhecimento, para que a gente busque dentro da gente aquilo que não está de acordo com a lei divina, aquilo que prejudica a nós mesmos, prejudicando o nosso entorno também. Então, vem nos trazer uma reflexão muito grande nesse sentido, onde a gente vai lembrando que todos nós fomos criados da mesma maneira, espíritos simples e ignorantes, por Deus que é nosso Pai, pertencemos à mesma família espiritual. Essa ignorância é no sentido de não termos conhecimento no momento da criação. Esse conhecimento ele vai sendo adquirido à medida em que nós vamos existindo, à medida em que nós vamos reencarnando as vidas sucessivas. Desculpem. O objetivo é a evolução espiritual. Então, todos nós temos esse objetivo, de chegarmos um dia no patamar mais elevado, na esfera crística, onde está Jesus. Eu vou chegar nesse patamar, todos nós temos esse objetivo. Quando que nós vamos chegar, aí é de cada um. É o tempo de cada um, o aprendizado de cada um, a vivência dentro desse aprendizado em cada um. Nós tínhamos um dirigente que ele sempre colocava que um dia nós íamos tomar café com Jesus. Café, né, Tadeu? Não, chá, né? É chá, porque eu falava para ele que eu prefiro tomar café. E a minha filha eu prefiro tomar Coca-Cola. Então, independente, é aquela alegoria de que um dia nós vamos estar no mesmo patamar de Jesus, de Bezerra, de Eurípides. Mas, para isso, nós temos que realmente aproveitar a nossa reencarnação para boas obras, para boas ações. E quando nós colocamos boas obras, não é sair por aí em coisas muito grandes. É o nosso relacionamento conosco mesmo, o relacionamento dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, com aquele familiar mais difícil, conosco mesmo, né? Muitas vezes o familiar mais difícil somos nós, e não o outro. Então, à medida em que a gente vai entendendo tudo isso, nós vamos aproveitando a encarnação da melhor maneira possível, e não desperdiçando essa oportunidade bendita que nos deu. A reencarnação é um compromisso assumido primeiro conosco mesmo. Porque se nós não estivermos bem conosco mesmo, nós não vamos conseguir estar bem com mais ninguém, com mais nada. Então, o espírito ele é sempre o mesmo, mas a cada reencarnação num corpo diferente, mas preparado para aquela reencarnação. Está escrito lá no túmulo de Kardec o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, e temos que aproveitar para esse aprendizado e colocar em prática tudo isso, até chegar o momento de estarmos nas esferas superiores. O espírito ele não regride, não evolui, ele progride sempre, mesmo que seja por algo bem pequenininho, mas a gente sempre progride. O que pode acontecer é estacionar, não é? Aquele espírito que realmente não está aproveitando a sua reencarnação, ele pode estacionar, mas o objetivo é progredir sempre. E como é que a gente faz tudo isso? Nós temos o nosso modelo e guia que está lá no Livro dos Espíritos, que é Jesus.
Então, nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos o exemplo de Jesus, para que a gente possa seguir a nossa encarnação da melhor maneira possível, de uma forma harmônica, equilibrada, com pensamentos positivos, com alegria de viver e com muito amor no coração. Fica a sugestão da leitura do livro e que todos nós possamos realmente refletir sobre a nossa existência, a partir daí, aos pouquinhos, ir modificando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até a gente chegar a tomar o nosso chazinho com Jesus. E que Ele nos abençoe. E assim, depois de todo esse aprendizado tão bem colocado pela nossa companheira, vamos colocando a nossa mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. E assim, os nossos médios, que tão bem se prepararam, dão início ao passe. E assim, vamos elevando os nossos pensamentos, nos tornando receptivos a Jesus, a essa espiritualidade amiga, sendo envolvido por essa luz que emana do alto e envolve todo o nosso centro de força coronário no alto da nossa cabeça. Para que nossos pensamentos sejam sempre pensamentos bons, pensamentos de amor, de paz, de serenidade. E essa luz, passando pela nossa testa, nosso centro de força, envolvendo-nos, nos permita termos sempre uma visão positiva da vida. E essa luz, passando pelo nosso laríngeo, nosso centro de força fonador, envolvendo todo esse órgão, nos permita termos sempre boas palavras, palavras de amor, palavras de paz, de esperança, de ânimo, a ofertar ao nosso semelhante. E que essa luz, descendo um pouquinho, chegando ao nosso centro de força cardíaco, envolva-nos, fortalecendo as nossas emoções, para que elas sejam sempre boas emoções, emoções de amor, de serenidade. E descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso esplênico, fortaleça o nosso sistema imunológico, para que tenhamos bastante resistência perante a vida. E que essa luz, descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso cardíaco, nos fortaleça os nossos sentimentos. E que essa luz, descendo, passando pelo nosso esplênico, fortaleça a nossa resistência. E que passando um pouquinho mais, descendo, chegando ao gástrico, nos permita uma limpeza, uma higienização de todo esse centro de força, para que tenhamos bastante resistência perante a vida. E que essa luz, passando um pouquinho mais, descendo ao nosso genésico, ao nosso centro de força criador, nos permita que as nossas criações
sejam sempre voltadas para o bem. E que essa luz, descendo pelas nossas pernas, passando pela planta dos pés, subindo pela parte posterior da perna, chegando ao básico, fortaleça a nossa coluna, a nossa postura, tanto física como espiritual. E subindo a nossa coluna, vértebra a vértebra, fortaleça os nossos ossos, os nossos músculos, os nossos nervos. E subindo, passando por toda a nossa coluna, chegando novamente ao coronário, fechando assim o ciclo. E assim, energizados, vamos doar um pouco do muito que recebemos. Vamos acompanhar o nosso mestre, amigo Jesus, pedindo a Ele que envolva a nossa casa de paz e amor, a todos os trabalhos, a todos os grupos de estudos, a todos os dirigentes, a todos os coordenadores, trabalhadores, a todos os assistentes, com muito amor, com muita paz. Envolva também as nossas casas co-irmãs, a Caspage e a Crepade, em Ferraz e Vasconcelos, a todos os trabalhos, a todos os dirigentes, a todos os trabalhadores. E assim, vamos pedindo ao nosso mestre, amigo Jesus, que nos acompanhe até os nossos lares, entrando, abrindo portas e janelas, que essa luz promova uma limpeza, uma higienização de possíveis miasmas, energias negativas que possam existir ali. Limpando, higienizando as paredes, tetos, pisos de todos os cômodos, sala, quarto, cozinha, banheiro, sacada, que envolva com muito amor, com muita paciência, com muita tolerância, todos os nossos entes queridos que conosco ali convivem. E que essas energias benfazejas envolvam também a todos os nossos vizinhos, vizinhos dos nossos apartamentos, das nossas casas. E que essas energias envolvam todas as casas da nossa rua, do nosso quarteirão, do nosso bairro, da nossa cidade. Que ela se estenda a todo o nosso estado, ao nosso país. Jesus, mestre e amigo, envolva com a sua luz todos os nossos irmãos que se encontram doentes, quer seja uma doença física, emocional ou espiritual, onde quer que eles estejam, nos seus lares, nos hospitais, nos quartos, nas enfermarias, nas salas de cirurgias, nos pronto-socorro. Envolva com muito amor toda a equipe médica, os médicos, os enfermeiros, os assistentes. Envolva também com a sua luz a todas as equipes de emergência, nas ambulâncias, os policiais, os bombeiros. Mestre, amigo Jesus, envolva com o seu amor todos os nossos idosos, nos asilos, nas casas de repouso, as crianças, nas creches, nos orfanatos.
que envolva, Jesus, com o seu amor, os nossos irmãos moradores de rua, sem um teto, sem um abrigo, dando-lhe força, ânimo, coragem, para que eles encontrem sempre uma mão amiga a oferecer-lhe um prato de comida, uma água fresca, um agasalho. Que a sua luz envolva também todos os nossos irmãos encarcerados, que se encontram nas cadeias, nas penitenciárias, que eles, em algum momento, deixem despertar aquela semente divina que existe em cada um de nós e se voltem para a prática do bem. Vibremos intensamente a todos os nossos irmãos viciados que perambulam pelas ruas da cidade, para que em algum momento eles também queiram levar uma vida normal, como as suas famílias, e busquem ajuda. Vibremos intensamente aos nossos parentes e amigos recém-desencarnados, para que eles sejam acolhidos pela espiritualidade amiga. Vibremos também a todos os irmãos que, não resistindo às pressões da vida, optaram pelo suicídio. Que as servas de Maria, Maria de Nazaré, os amparem, os orientem, para que eles se arrependam e tenham uma nova oportunidade. Vibremos agora pelo nosso país, pelo nosso Brasil, a nossa pátria do Evangelho. Aos nossos governantes, para que eles tenham bom senso e equilíbrio nas suas decisões. Vibremos aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que passaram por aquela tragédia, para que eles tenham ânimo, força, coragem para enfrentar esse recomeço. Vibremos também pelo nosso planeta, a todos os países, a todos os povos, principalmente os que estão em guerra. Que essa luz envolva a mente e o coração desses líderes, desses governantes, para que eles façam acordos pacíficos e acabem com essas guerras, para que a paz possa reinar nessas populações. Vamos agora vibrar pelas nossas águas, acompanhando os nossos amigos espirituais, pretos velhos, índios, caboclos, farmacêuticos, da espiritualidade, que recolhem da natureza, das plantas, das folhas, das flores, das águas, dos rios, das cachoeiras, dos mares, energias que são transformadas nos laboratórios da espiritualidade em remédios que precisamos e que são colocados nas nossas garrafas, nos nossos filtros em nossas casas. E ao tomarmos esta água, elevemos o nosso pensamento em agradecimento a Deus. E assim, agradecidos a Deus por todas as benécias recebidas, pedimos a essa espiritualidade amiga que nos envolva durante toda a semana, que nos envolva ao retorno aos nossos lares, para que tenhamos uma noite de paz e serenidade. E que na próxima semana
possamos estar aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, bom retorno aos seus lares. Até a próxima terça-feira. Muita paz.